Então, a verdadeira questão que estamos analisando neste semestre é, de fato, como o poder funciona. Porque se conseguirmos entender isso, então você alcançará a libertação. Você alcança a liberdade. Você entende como está sendo manipulado por outras pessoas. E, portanto, você será livre, terá poder para viver do jeito que quiser viver. Então, deixe-me dar 3 exemplos bem atuais de como a energia realmente funciona. Ok, o primeiro e mais importante exemplo é o dinheiro. Vamos fazer um exercício mental. Eu sou um banco, ok? Eu decidi que quero abrir um banco e agora você pode depositar dinheiro no banco, ok? Então vocês todos se juntam e depositam 5 milhões de dólares no banco. Agora, 5 milhões de dólares. Agora, por que vocês depositam 5 milhões de dólares no meu banco? Porque eu prometo a vocês 1% de juros, certo? 1% de juros. Esse é um ótimo negócio. Mas agora, como eu devo dinheiro a vocês, certo? Eu devo 1% de juros. Agora, eu preciso ganhar dinheiro para mim mesmo. Então, tem um amigo que está construindo um restaurante e ele disse: preciso de 5 milhões de dólares para construir um restaurante e depois de um ano te pago 10% de juros. Ok? Juros de 10%. Assim, obtenho um lucro de 9%, que posso usar para pagar meus funcionários, para me pagar um salário e para construir um novo prédio. Ok? Agora quero que vocês reflitam sobre isso. Eu sou o banco. Recebi 5 milhões de dólares em dinheiro de depósito. Então eu concedo um empréstimo de 5 milhões. Hoje, quanto dinheiro há no banco? Quanto dinheiro eu tenho agora? Eu recebi 5 milhões de dólares de vocês. Então eu entrego para outra pessoa, certo? Então quanto dinheiro há no banco neste momento? 0 é cor U, 0, certo? Deveria ser 0. Logicamente, a resposta é 0. Na verdade, 0 é a resposta que você aprende em economia. É o que te ensinam. Sim? Ótimo ponto. Ok, sim, ok. Isso é realmente muito bom. Então, em economia, você aprende sobre a ideia do sistema de reservas fracionárias. Ok? O que é reserva fracionária? Como você disse, é preciso deixar uma certa quantia em dinheiro. Poderia ser 7%, poderia ser 10%. Depende do país, entendeu? Digamos 10%. Então, não posso emprestar 5 milhões de dólares. Só posso emprestar 4 milhões e 500 mil dólares, ok? Você tem razão. Ok, isso também é lei. Bem, na verdade, digamos que eu empreste 4 milhões e 500 mil dólares, ok? Agora, quanto dinheiro eu tenho no banco? Sim, meio milhão, certo? Ok, então, mais uma vez, é isso que você aprende em economia. Isso faz todo o sentido lógico, certo? A resposta correta, o que realmente acontece na vida real, é que você agora tem 9 milhões e 500 mil dólares. Ok? Essa é a resposta correta. Isso não faz sentido nenhum, né? Mas isso acontece na realidade. Porque nos últimos 20 anos, bancos chineses como o Banco da China, o Banco de Indústria e Comércio, o Banco Agrícola da China, se você pesquisar esses bancos no Google, verá que nesses últimos 20 anos, eles se tornaram os maiores do mundo. Como isso aconteceu? Foi porque os chineses ficaram ricos e colocaram todo o dinheiro no banco? Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu, pessoal? Certo, né? O que aconteceu foi que esses bancos começaram a emprestar dinheiro para empresas, para o governo, para pessoas, para construir arranha-céus, para construir estradas. Em outras palavras, os bancos começaram a criar dinheiro do nada para financiar os projetos de infraestrutura da China. E é isso que os bancos têm permissão para fazer. Eles têm permissão para imprimir dinheiro, criar dinheiro do nada. Isso faz sentido? Agora, a pergunta então é, espere um minuto. Isso é meio absurdo. Como esse sistema surgiu? Como ele foi criado? Certo, na verdade, há uma explicação muito simples de onde tiramos esse sistema. Tudo bem, então deixe-me explicar a história e a origem do sistema. Então, no começo, eram os comerciantes que lidavam com finanças. Porque os comerciantes precisavam de dinheiro para facilitar o comércio. E alguns comerciantes se tornaram extremamente ricos. E quando ficaram muito ricos, eles fundaram bancos para apoiar o comércio e outros comerciantes. Certo? Então, esses bancos negociavam em ouro porque essa era a principal fonte e oferta de dinheiro naquela época.
Então, o que acontecia era que você vinha e colocava seu dinheiro, seu ouro, no banco para mantê-lo seguro. E o banco lhe dava um contrato, certo? Um contrato é apenas uma declaração dizendo: obrigado por me entregar seu ouro. Eu prometo devolver seu ouro a qualquer momento que você quiser. E isso é o que chamamos de recibo, certo? Isso permitiria um comércio melhor e mais fácil. Porque agora eu posso pegar esse contrato e ir para a Inglaterra, certo? Talvez eu esteja baseado na Itália. Mas agora eu posso ir para a Inglaterra e dizer: escute, eu preciso comprar algodão ou bananas de você. E a pessoa diz: bem, o que você vai me dar? Eu vou te dar ouro, certo? Então, eu pego o recibo e te entrego, certo? E por que fazemos isso? Porque é muito mais fácil do que dar ouro para outras pessoas. E assim, esse sistema facilitaria o comércio ao redor do mundo. Faz sentido? Agora eu sou o banco. Eu tenho todo esse ouro e quero ganhar dinheiro com ele. Então quero dá-lo para outras pessoas. Então outros mercadores virão até mim e dirão: escute, preciso de ouro. Você pode me emprestar ouro? Certo? Eu digo a ele: sim, mas se eu te der o ouro, você terá um problema de segurança. Isso é inconveniente para você. Então, por que eu não te dou um recibo, um contrato? Faz sentido. Porque tudo o que eu preciso é de um contrato, tudo o que eu preciso é de um recibo para poder fazer negócios em outro lugar, certo? Então, fazendo isso, o que eu consegui foi dobrar o ouro no meu banco, certo? Criei dinheiro do nada. Portanto, o ouro ainda vale 5 milhões de dólares. Isso não mudou, mas o recibo agora é de 5 milhões mais 5 milhões. Então, teoricamente, agora tenho 10 milhões no banco, certo? É assim que o dinheiro e as finanças funcionam. Agora, existe um problema com esse sistema. E é um problema enorme. Qual que é o problema? Eu tenho 5 milhões de dólares em ouro, certo? Existem cerca de 10 milhões de dólares em ouro por aí em recibos. Qual é o problema com isso? O problema é que, se todo mundo quiser o ouro ao mesmo tempo, eu quebro, certo? Porque eu perco minha reputação. O contrato diz que a qualquer momento que você quiser o ouro, eu devo entregá-lo a você. Mas se eu tiver, se houver 100 milhões de dólares em contratos de ouro, mas eu só tiver 10 milhões em ouro, basta que 15 milhões queiram o ouro de volta para eu estar encrencado. Isso é o que chamamos de corrida bancária, certo? Uma corrida bancária. Isso é um grande problema para os comerciantes. Também há outro problema com o sistema. E o problema é o seguinte: para quem eu normalmente empresto meu dinheiro? Vocês sabem? Se eu sou um banco, se eu sou um comerciante, para quem eu normalmente empresto meu dinheiro? Ok, pessoal, hoje nós emprestamos dinheiro para empreendedores. Mas naquela época realmente não existiam empreendedores. Existiram reis e pessoas nobres. E o que eles faziam o tempo todo? Por que eles precisavam de dinheiro? Para lutar em guerras, ok? É por isso que existe demanda por ouro. Porque se eu sou rei, preciso travar uma guerra. Normalmente é meu irmão ou outra pessoa que controla esse território, certo? O problema é que eu poderia acabar morto e, nesse caso... Mas o que é muito mais comum é o rei dizer algo como: que se dane o banco, não preciso te pagar de volta. Ok? Portanto, existem muitos riscos associados a esse sistema. Assim, com o tempo, desenvolva um sistema para mitigar ou reduzir esse risco. Ok? O que eles fariam? O que eles fariam seria criar cartéis. Os cartéis são apenas parcerias. Então talvez esse banco trabalhe com outro banco em toda a Europa. E a forma como eles estabeleciam esses cartéis geralmente era por meio de casamentos entre si, certo? Eles se casavam entre si, se uniam. E assim, digamos que 15 milhões em recibos querem de volta o ouro, mas só há 10 milhões. Bem, adivinha só, você simplesmente vai a outro banco, certo? E digamos que um rei decida: não vou te pagar de volta, banco. Bem, se o banco trabalha com outros bancos para estabelecer um novo inimigo, para matar o rei, para recuperar o dinheiro. Você entende? E esse sistema é o que chamamos hoje de sistema bancário central. E o que você vai aprender nesta aula é que o sistema bancário central controla o mundo hoje. Agora, o que é realmente importante sobre esse sistema é que ele é baseado no poder, certo? E o que é o poder? Ele pode transformar o nada, o dinheiro, o contrato em tudo, certo? É isso que o dinheiro é. Ok. Então vivemos em um mundo onde os bancos podem imprimir dinheiro, certo? Então, vamos nos fazer uma pergunta.
Espere um minuto. Se os bancos podem imprimir tanto dinheiro quanto possível, por que ainda temos pobreza, certo? Porque podemos simplesmente dar dinheiro aos pobres e eles deixarão de ser pobres. Por que temos pobreza? Se existe toda a comida do mundo que desejamos, por que ainda há pessoas passando fome? Ok. Portanto, não temos recursos limitados, temos escassez. Ok? Certo? Essa é, portanto, a resposta comum: escassez. A pobreza existe devido à escassez. Mas eu já te disse isso. Eles podem imprimir dinheiro do nada. Então o dinheiro é infinito. O dinheiro é um recurso infinito. Então por que somos assim? Por que temos pessoas pobres? Isso é meio estranho. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Todos vocês acreditam que o dinheiro está escasso, ok? Acabei de passar os últimos 10, 20 minutos explicando que não é escasso, é infinito. Porque é apenas um número. Podemos imprimir a qualquer momento a quantidade de dinheiro que precisarmos. Ok? É assim que a energia funciona. O poder fez uma lavagem cerebral em você, levando-o a acreditar em algo que não é verdade. Desde o primeiro dia, você aprendeu que o dinheiro é escasso, mas não é escasso, é infinito. E não importa o que eu diga, você ainda acredita nisso, ok? Então você precisa tirar isso da sua cabeça. O dinheiro não é escasso, é infinito. Então, voltemos à pergunta: por que existe pobreza no mundo? Por que as pessoas morrem de fome? Por que existe desigualdade neste mundo? Por que existem pessoas pobres? Por que existem pessoas ricas? Qual é a resposta? Porque eles não imprimem. Ok, porque é escasso. Então, pessoal, isso é incrível, ok? Vocês não conseguem sair da própria cabeça. Você acha que o dinheiro está escasso. Você acha que não é possível imprimir dinheiro infinito, quando eu já lhe disse que é possível, porque isso acontece o tempo todo. Sim? Porque não queremos que todas as pessoas tenham dinheiro. As pessoas poderosas não querem isso. Essa é exatamente a resposta. E aqui está. E por quê? Porque senão ninguém trabalharia. Você entende? O objetivo de imprimir dinheiro não é dar dinheiro a você. O objetivo de imprimir dinheiro é criar a ilusão de que o dinheiro é valioso e, portanto, você trabalha duro para obtê-lo. Mas, para que você realmente queira ganhar dinheiro, eu preciso criar um sofrimento artificial e significativo. Você entende? Certo? Se não existissem pessoas pobres, você não ia querer ser rico. É como se, ao ver pessoas sofrendo, você quisesse ganhar dinheiro para si mesmo. Seus pais te disseram o quê? Seus pais lhe dizem: estude bastante, ganhe muito dinheiro, senão você vai acabar na miséria. Certo? Bem, adivinhe só? Se não existissem pessoas pobres, seus pais não poderiam dizer isso para você. E você não iria querer se esforçar na escola, certo? É por isso que existe a pobreza, porque a pobreza cria a ilusão de que o dinheiro é valioso. Em outras palavras, a pobreza não é algo que você faz consigo mesmo. É o que os poderosos fazem com você. Agora, deixe-me fazer outra pergunta para vocês. Vocês estudaram um pouco de economia. Por que existem, crises? Por exemplo, há uma queda na bolsa de valores, ou, por exemplo, a economia entra em recessão e as pessoas perdem seus empregos. Por que existem crises, exatamente? Você não aprende isso na aula de economia. Isso é meio estranho, não é? O objetivo das crises é destruir dinheiro. Por que precisamos destruir dinheiro? Porque se há dinheiro demais no sistema, as pessoas não precisam trabalhar. Então, é preciso destruir esse dinheiro para que as pessoas sintam que o dinheiro é escasso. Ok, isso faz sentido? Então por que temos guerras, certo? Por que existem guerras no mundo, então? Porque estão lutando por recursos escassos, não é? Eu já te disse, a escassez é uma mentira. O verdadeiro motivo é que a guerra serve para destruir riqueza, para fazer você acreditar que o dinheiro é valioso. Você entende? Vocês jogam World of Warcraft ou esses jogos, certo? Adivinha, pessoal? World of Warcraft, no nosso mundo, na verdade, não há diferença. Você fica correndo sem rumo, trabalhando duro para conseguir créditos e comprar coisas. E se o crédito simplesmente caísse do céu porque eles podiam fazer isso, certo? Eles poderiam programar o motor para gerar dinheiro do nada. Você não ficaria sem fazer nada todos os dias. Você não jogaria esse jogo, entendeu? É apenas porque você acredita que existe escassez no mundo e que é preciso trabalhar duro para obter riqueza, que se faz qualquer tipo de trabalho. Você entende isso? Ok? Portanto, este mundo em que vivemos é uma completa ilusão criada pelos bancos centrais para nos fazer trabalhar o máximo possível. Porque o verdadeiro valor está no dinheiro, o verdadeiro valor está no trabalho que fazemos. Certo? Faz sentido, pessoal? Certo, sim. Ok, essa é uma ótima pergunta, ok? Então a questão é, não há escassez de alimentos? A comida é um recurso finito, certo? Faça um favor a si mesmo, ok? Vá a um lixão em algum lugar, em qualquer lugar de Pequim, e veja a quantidade de comida que é desperdiçada todos os dias.
Se a comida fosse escassa, por que temos desperdício de alimentos? Certo, então se você simplesmente fizer as contas, vai descobrir que há comida suficiente para alimentar todos. Não precisa haver fome e inanição. É uma crise artificial. Certo, isso faz sentido? Então você está certo ao dizer que sim, a comida não é infinita, mas é abundante. Há muita comida. O suficiente para alimentar as pessoas. Certo, tudo bem. Então, mais uma vez, vocês estão presos na mentalidade de escassez. E é muito convincente. Então vamos seguir em frente, ok? Isso é algo para o qual voltaremos mais tarde. Porque eu não posso convencer vocês hoje, nesta manhã, de que tudo o que acreditaram sobre o mundo e sobre si mesmos está errado. Você ainda está preso aí. Ok, existe escassez. E você tem razão, existe escassez. Mas também vivemos em um mundo de abundância. Vá a qualquer lição em Pequim e veja a quantidade de comida que é desperdiçada todos os dias. Se os alimentos fossem escassos, por que teríamos desperdício alimentar? Bem, se você fizer as contas, vai descobrir que há comida suficiente para alimentar a todos. Não precisa haver fome e inanição. É uma crise artificial. Certo, faz sentido? Então você tem razão. Sim, a comida não é infinita, mas é abundante. Há muita coisa, o suficiente para alimentar pessoas. Ok, tudo bem. Então, mais uma vez, vocês estão presos à mentalidade de escassez. E é muito convincente. Então vamos em frente, ok? Então voltaremos a esse assunto mais tarde. Porque não consigo convencê-lo hoje, nesta manhã, de que tudo em que você acreditava sobre o mundo e sobre si mesmo está errado. Você ainda está preso aí. Tipo, beleza, existe escassez. E você tem razão, há escassez. Mas também vivemos em um mundo de abundância. E muitas coisas em que você acredita são apenas equívocos sobre o mundo. Certo, então vamos voltar a isso depois, ok? Tudo bem, então vamos seguir em frente. Ok, então já falamos sobre dinheiro, certo? Agora vamos para outra pergunta. O que é o poder? Ok, o que o poder realmente é o que chamamos de alquimia. A alquimia, ao longo da história humana, foi a busca de transformar chumbo em ouro, chumbo em ouro. Nada em tudo. É isso que era a alquimia. E talvez na aula de ciências você tenha aprendido que alquimia é uma ciência falsa, é uma pseudociência e que não funcionou. O que você vai aprender nesta aula é que nós alcançamos a alquimia, certo? Nós transformamos nada em tudo. Transformamos chumbo em ouro. Ou é isso que é poder? Poder é a capacidade de transformar o nada em tudo. O poder é a capacidade de fazer você acreditar que o dinheiro é valioso, que o indivíduo pode alcançar a felicidade, que o Estado-nação existe. Isso é poder. E como resultado, hoje vivemos vidas extremamente miseráveis. Ok? Então você foi ensinado a pensar que, a vida só melhora cada vez mais. O que você vai aprender nesta aula é, na verdade, não, ok? E o que é realmente importante é que vocês também aprenderão nesta aula que isso foi um acidente. Ok? Foi apenas um acidente. É um acidente da imaginação humana. Foi porque não sabíamos o que estávamos fazendo que criamos esse sistema. Então você também aprenderá que, se for capaz de controlar a imaginação humana, poderá usá-la para criar um novo sistema que permita a eudaimonia, ou o florescimento do intelecto humano. Tudo bem. Alguma pergunta? Ok. Então é isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil, ok? Vejo vocês na próxima aula.